Mas vocês querem um dado assustador? Fala. Quase 60% dos homens. Pra gente falar um pouco dessa questão homem-mulher, que sempre acontece. Eu ia entrar nisso, mas eu achei que tava muito cedo. Não está cedo o suficiente, eu acho. Quase 60% dos homens, todos. Isso é uma pesquisa séria. Depois eu posso colocar a fonte na nossa descrição. Quase 60% dos homens têm certeza que eles seriam jogadores de futebol profissionais da Série A. Eles têm plena certeza que eles seriam. Amiga, mas você já não viu aquilo que a autoestima do homem deveria ser vendida em farmácia? Eu acho que é isso. Mas eu acho que já é de uma cultura diferente também, de como o homem é criado e de como a mulher é criada. Sim, totalmente. Então a gente isso é um reflexo. A gente já cresce mais insegura do que eles, porque eu também acho que a gente já cresce com mais responsabilidade do que eles. Eu acho que eles crescem talvez com mais expectativa do tipo… Ai, você é forte, você vai cuidar de toda a sua família, você… Mas, gente, eu não concordo muito com isso. Enfim. Mas tudo bem. Eu acho que a autoestima deles é construída diferente. Eu acho que pra mulher é sempre assim. Ai, se arrume mais. Estude mais. Porque o mundo profissional pra mulher é assim, assim, assado. Então você tem que estar sempre mas isso na é frente. fato. Até hoje, cursando outra graduação, eu tenho professores que falam lá claramente. A minha sala é 90% mulher. E eles falam que os 10% homem provavelmente vão se destacar muito mais que a gente. Porque a ascensão da carreira pro homem… é muito mais fácil. Por quê? Porque, começando que eles disseram que apesar de estarmos nos dias de hoje, tem muito escritório que não contrata mulher por conta exatamente da maternidade. Entendi, eles são filhos de chocadeira. Foi o que eu falei. Entendi. Isso teve um debate na sala que eu perguntei exatamente isso pro meu professor, né? Porque ficar quieta, que é bom, calada não vence. Que bom. E assim, eles não sabem muito responder, mas eu acho que gera um certo… a questão do machismo muito impregnado também. Questão de quando a mulher ascende muito, é tipo assim… mas ela teve alguma coisa com as pessoas pra ascender. O homem já não tem tanto isso. E é uma profissão um pouco mais combativa, talvez, né? Talvez tenha essa visibilidade que uma mulher não é combativa o suficiente. Tanto que ele deu o exemplo do STF mesmo. De quantos ministros homens… aquilo ali é… Entende? Então, assim, eu acho que por isso tudo, né? Eu entrei nesse assunto pra dizer assim, que por isso tudo eu acho que nós mulheres temos mais síndrome de impostoras do que os homens. Porque a cobrança e as oportunidades são muito diferentes. Sim, mas pensa, vocês confiariam, vamos falar a real, em um advogado? Homem ou mulher, tanto faz. Cara, eu vou ser muito sincera. Qualquer profissional pra mim, eu prefiro mulher. Eu me sinto muito mais à vontade. E eu acho que a questão do advogado, pra mim, é uma pessoa que você tem que criar um relacionamento, assim, que precisa entender a sua situação, entendeu? Dependendo da situação. Concordo. Qualquer profissional. Gente, obstétrica pra mim. Eu não consigo passar com ginecologista, não consigo passar com homem. Pra mim… eu me fecho completamente, assim. E qualquer… agora… literalmente. Exatamente. Qualquer médico, assim… psicólogo, a gente falou já da minha experiência. Total. Psicólogo Tem que ser… do Diva. Ser mulher, nesse caso, por exemplo, uma psicóloga, eu acho que tem uma empatia, uma sensibilidade muito diferente. Sim. Que é necessária para a profissão. Eu acho que nós, mulheres, somos muito detalhistas. A gente se aprofunda mais em qualquer tema, assim. E também estuda mais, entrega mais, porque tem que se provar mais para estar onde está. Sim. Mas tem algumas que ainda se colocam numa posição inferior e que eu acho que isso atrapalha muito até o nome da profissão, sei lá. Tem até um debate em pessoas que fazem piada, humoristas, que tem menos mulheres também. Sim. Mas por quê? Será que tem menos mulheres querendo ser humoristas? Ou é uma questão cultural? Ou porque as mulheres também, nesse sentido, elas estudam menos? No caso se dedicam menos porque tem todo o estereótipo de mulher não ser engraçada o suficiente, sabe? Pra ser humorista. E porque também tem muita questão das piadas machistas. Sim, né? tem muita E muita coisa mulher não vai nesse querer sentido. se colocar no lugar de fazer piada contra ela mesma. Eu acho que tem isso também.
Enfim, tem muitas questões Sim. em relação a tipos de profissões que eu acho que Então. pega um pouco mais. Eu concordo, mulheres são muito mais profundas, assim, se dedicam muito acho que mais a qualquer empáticas. coisa. Sim, e a gente precisa se provar muito mais desde cedo. Então a gente se empenha. Mas eu acho que a questão de ser segura é o que demonstra a segurança para quem tá do outro lado e você tá atendendo. Por exemplo, se eu percebo que uma mulher tá um pouco insegura, talvez eu fique com o pé atrás de… será que ela vai conseguir Sim. entregar o que eu preciso, Então, sabe? eu tenho isso, acho que com todos os profissionais. Eu acho que dependendo do que você tá passando ali, independente de ser homem ou ser mulher, se a pessoa não tá te passando uma segurança, eu acho que você fica nessa Sim, mas é questão. porque é muito mais difícil você ver um homem inseguro. Ele Ah, pode isso até é estar verdade. inseguro, mas Entendi ele seu não ponto. vai demonstrar isso, entendeu? Sim. Não, porque ele acha que ele poderia ser um jogador profissional. Entendeu? Exatamente. É isso. É. É isso. Mas é engraçado que agora você falou isso e eu tenho dentistas parceiros, né? Tanto homem quanto mulher no consultório que fazem os procedimentos que eu não faço. E eu já ouvi de paciente, tipo assim, de ter o homem e a mulher que faz o mesmo procedimento. Aí até ou de atender juntos, ou de atender, enfim, o que quer que seja. E aí virarem e falarem assim, mas eu me sinto mais segura com o fulano. Sim. E isso, tipo, eu escuto isso com frequência, entendeu? Mas eu nunca tinha parado pra pensar O desse porquê, né? lado, É porque, Aham. assim, gente, tem uma energia ali. Por exemplo, se eu tô numa apresentação no trabalho, eu posso estar morrendo por dentro. Eu não deixo transparecer. Vocês me conhecem. Sim. Todo mundo. Eu posso estar me cagando. Ou eu posso estar, sei lá, numa situação constrangedora. Eu não vou transparecer. Isso é de mim. Sim. Eu acho que eu criei essa persona, essa capa, pra não deixar passar essa insegurança. Mas muitas mulheres deixam isso passar. Sim. Então, se você sente uma insegurança, uma energia estranha, cara, pode ser assim, muito… pode não estar tão claro, sabe? Sim. Uma coisa muito sutil. Você percebe Sim. que a pessoa tá insegura. E isso acaba, assim… Você sabe que eu atrapalhando. tive um episódio logo que eu me formei e eu fui trabalhar em clínica popular, que é mais ou menos o roteiro do dentista, né? Sim. Se forma e vai. E eu tive um chefe que ele era dentista, mas ele não exercia assim, ele era dono da clínica, mas ele só ficava na parte de avaliação e venda, né? E ele chegou pra mim um dia e falou assim, por que você não larga o odonto? Vai ser modelo fotográfica, vai fazer outra coisa. Entendi. E era meu primeiro emprego, Gente. gente. Então as pessoas, elas não têm muito uma noção do que elas geram na outra. Porque eu lembro que eu chegava em casa quase todos os dias chorando muito. Porque eu falava assim, mãe, eu tô na profissão errada. Eu não deveria estar aqui. Mas ele falava isso querendo dizer que você não era boa o suficiente. Porque, Não gente, eu era, era tipo, recém-formada, entendeu? Ele queria que eu ficasse na parte de avaliação e de venda. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não conseguia vender. Pra mim era assim, Nossa, tipo… eu nem imagino isso, Carla. Porque você é uma pessoa super aberta e… mas assim, E eu por acho que exemplo, acolhedora, eu o acho que paciente virava pra mim e falava assim, mas eu não quero fazer. E eu falava assim, tá bom. Porque a pessoa não quer fazer pra ela, entende? Tipo, Você é sobre respeitava ela. o limite, Exatamente. você não ia Não. incentivar. Mas Porque a eu gente já gostaria teve- muito mais de você do que qualquer outro profissional. Sim. Mas acontece que, olha isso, tipo, era o meu primeiro emprego. Aham. Então, isso vai criando um monte de coisa. Então, tanto que depois, quando eu mudei de clínica, enfim, que os pacientes falavam que gostavam, assim, do meu atendimento, eu ficava me questionando, tipo assim, será que gostam mesmo? Ou será que estão, tipo, só falando pra me Só agradar? querem me agradar. Mas, isso é muito louco. Mas a questão de você não conseguir incentivar a pessoa a fechar ali um pacote e Isso. fechar com a clínica… Tem 2 pontos. Você era muito jovem na profissão, Sim. imatura. Se fosse agora, por exemplo, eu acho que você com falaria… certeza. Não, mas esses são os pontos negativos se você não fechasse Com certeza. o tratamento. Mas o que eu quero dizer, assim, é que eu não tive ali um ensinamento mesmo. Eu Sim. tinha a cobrança de que eu tinha que ser como ele. E eu não ser como ele não me tornava boa. E que era pra eu largar a profissão. Entende? Uhum. Mas ele queria pessoas Não, iguais gente, a ele. ele era ali. muito louco. Eu lembro pelo que, amor. assim, que ele tinha tanto essa autoconfiança e um ego Uma infladíssimo. Ele parecia um pombo, assim. Que eu lembro claramente que teve uma vez que teve um paciente que tava com a carteira em cima da mesa, assim. E o paciente falou, mas eu não tenho cartão. Ele nitidamente não queria fechar o tratamento, tá? Aham. O cara foi lá e abriu a carteira do cara. Mentira. Te juro por Deus.
Nossa, gente. Então Aí era chega tudo muito a mais, Tá entendeu? no limite do crime. Mas Sim, abrir de a uma carteira. invasão do tipo assim, não, você tem o cartão, olha aqui o cartão. E daí que eu tenho cartão? Porque, Quem na falou que verdade, tem ele… limite? Não, isso independente. Sim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o cara tava tão confortável em fazer isso… E eu tava totalmente desconfortável com ele fazendo isso. Então, é exatamente isso que vocês estão falando. A pessoa, ela… Não talvez Gente, seja que porque é homem ou não, absurdo. só porque é sem noção Não, mesmo. esse Não, mas… é acho um que homem ponto sem fora noção, da né? curva dos dois, no caso. Leonardo. Não, é foda. Sinceramente. Mas eu acho que isso também te fortaleceu em algum nível. E eu não sei. Não, eu acho que não. Eu acho que mais me minou do que me fortaleceu. Naquele início, mas Ah, hoje, sim, tipo… hoje. Ah, não, mas você- isso independente do que aconteceu ali. Eu poderia Aham. ter ali começado a criar uma autoconfiança, entendeu? Mas Porque eu você- tinha tanto medo de errar qualquer coisa que aquilo me travou. Então, mas você reagiria diferente? Porque você falou que chegava em casa e chorava. Não, mas se o que fosse que você… hoje, eu não teria ficado lá uma semana. Não, mas você… O que você respondeu pra ele na Eu não época? respondia. Eu ficava quieta. E se fosse hoje? Melhor eu nem comentar o que eu responderia pra ele hoje. Mas talvez ele não falaria isso pra você Porque hoje. a minha posição seria outra. Porque você seria mais Sim, segura e você não exato. ia demonstrar Então também fraqueza. tem essa sei questão lá. da pessoa ir montando em você conforme você vai mostrando que você tá insegura. Porque eu nitidamente mostrava que eu estava.